Olá, meu povo, saudações, eu me chamo Carlos Wellington e esse é o canal Desnormalizando a Sexualidade, onde a gente se propõe a estar fazendo resenha, né, de livros que abordem gênero e sexualidade, mas sob um viés do materialismo histórico-dialético, do socialismo, que dialogue com essa corrente, com essa teoria em maior ou menor medida, né? Eu sou um homem de fenótipo branco, tenho os cabelos pintados, né, com química loira. Estou usando fone de ouvido preto, estou usando uma camisa laranja e, no fundo, uma parede branca. E hoje, meu povo, a gente vai estar falando aqui de um livro que, se não é conhecido pela grande maioria ou das pessoas, né, que pesquisam gênero e sexualidade, deveriam conhecer essa obra, que se chama Sexo contra Sexo ou Classe contra Classe, da Evelyn Reed, essa antropóloga estadunidense, né, que eu acho que o título ele já é um título bastante provocativo e já apresenta a tônica, né, do teor da obra, né, do que vai ser discutido. Vale lembrar que esse livro ele foi lançado nos Estados Unidos no final dos anos 60, lá por 1969, início dos anos 70, e aqui foi publicado no final dos anos 70 para o início dos anos 80. Então, se hoje alguns debates são colocados, que a gente vai apresentar aqui de forma resumida, vocês vão perceber que é um debate que está posto agora, um debate ainda contemporâneo, que a Evelyn Reed se propunha a fazer e faz de uma forma bastante magistral. O livro tem uma certa dificuldade de você encontrar, você só encontra em sebos virtuais. Eu, por exemplo, consegui o meu exemplar num sebo virtual, tá? E é um livro bem fininho, tá? Não vai demandar muito tempo de leitura. É um livro fino, porém muito com uma solidez teórica, né? Então, vocês sabem que aqui a gente, antes de falar propriamente da obra e do seu conteúdo, a gente gosta de localizar as autorias, né? Porque isso sinaliza alguns pontos, né? Algumas escolhas. Então, sempre é importante a gente dizer qual o país, qual é a nacionalidade, qual a perspectiva teórica das autorias. E principalmente o ano, né? O ano de nascimento, o ano de morte, porque você situa historicamente o período onde foi construído a obra. Então, ela nasceu em 1905 e morreu em 1979, ou seja, já fazem 44, 45 anos de falecimento da Evelyn. Ela é uma autora estadunidense, né, pioneira na investigação do sexismo incorporada às ciências naturais e sociais. E, detalhe importante, ela foi membro do American Trotskyist Socialist Workers Party, que era uma instituição revolucionária, né, baseada na perspectiva trotskista. Então, isso é muito importante, porque já denota que, para além de uma teórica, né, trazendo aí a perspectiva da praxis, ela era uma pessoa que se organizava politicamente, né? Então, ela unia a teoria com a prática. E aqui no Brasil foram lançadas várias obras dela, O Mito da Inferioridade da Mulher, Mulher e Família, uma análise histórica, Como a Mulher Perdeu Sua Autonomia e Como Poderá Reconquistá-la, e a obra que a gente vai estar apresentando, que é Sexo contra Sexo ou Classe contra Classe. Vale denotar que esta edição que a gente vai apresentar, ela já foi uma edição que teve uma atualização, que foi incorporado num discurso, um texto, que até então não fazia parte da obra original. Isso é importante falar. Então, o que a Evelyn Reed, né, dentro da sua perspectiva de antropóloga, ela problematiza no seu livro? Basicamente, ela faz uma crítica da forma como o movimento feminista e a teoria que se faz a partir disso, né, da situação da mulher no modo de produção capitalista, como é que é pensado. E essa citação é perfeita, né, logo no início do livro, onde ela diz que a maioria das mulheres não compreendem que seu problema não existia antes da instauração da sociedade de classes, que desclassificou-as da elevada posição de igualdade que desfrutavam na sociedade primitiva. Muito vagamente se dão conta do fato de que a submissão das mulheres caminha paralelamente com a exploração dos trabalhadores, ou seja, ela já chama a atenção que exploração e opressão devem ser pensadas juntas, né? Em seu conjunto e com discriminações praticadas contra os negros e outras minorias. Em 1969, ela já trazia essa perspectiva de interrelacionar
as opressões, que é o que se chama hoje de interseccionalidade, apesar dela não usar o termo, obviamente, naquela época, né? Só nesse trecho a gente já percebe que a perspectiva apresentada pela Evelyn é uma perspectiva que se distancia de uma naturalização do lugar da mulher na sociedade e, principalmente, localiza que já existiram momentos em que existia alguma igualdade entre as mulheres e os homens, né? Isso não quer dizer que ela queira um retorno romantizado a uma sociedade primitiva. Inclusive, ela fala sobre isso mais à frente no livro. Mas só nessa citação a gente já percebe a demarcação política e teórica da autora, né? E, como eu falei, ela faz uma crítica dessa suposta naturalização, que foi defendida, inclusive, cientificamente. Alguns antropólogos que ela faz uma crítica, como Franz Boas, Radcliffe Brown e Levi Strauss, na concepção dela, eles trabalham muito nessa perspectiva da estrutura isolada de outros determinantes sociais, políticos, culturais e econômicos, e principalmente na perspectiva isolando a perspectiva econômica, né? Eles não levam muito isso em consideração nas suas análises e acham que aquelas estruturas, aqueles sistemas, eles por si só já representam uma unidade isolada, né? Ela problematiza o modelo familiar capitalista como natural, e aí essa crítica que hoje em dia se fala sobre a teoria da reprodução social, sobre o trabalho doméstico, remuneração do trabalho doméstico, a gente vê muitas sinalizações na obra da Evelyn Reed, por isso que ela é uma pioneira nesse sentido. E é lógico que ela traz, né, quando a gente fala de gênero e sexualidade, principalmente numa perspectiva do materialismo histórico dialético, sempre se fala da obra do Engels, né, a origem da família, da propriedade privada e do Estado. Mas aí ela também chama a atenção do autor que, de uma certa forma, o Engels tomou ele como uma referência, que foi o Lewis Morgan, né, nesse livro Sociedade Antiga, né? A gente sabe das limitações teóricas desse livro, do Engels, né? Mas ela sinaliza, inclusive, alguns avanços, inclusive teóricos e históricos, da obra do Lewis Morgan, em detrimento da obra do Engels, né? Por isso que é importante chamar a atenção para as possibilidades existentes entre as obras, né, que foram lançadas quase na mesma época, mas que guardam algumas diferenças. Só voltar aqui rapidinho, né? E ela faz uma diferenciação entre o matriarcado e o patriarcado, né? Porque algumas pessoas, erroneamente, ou mesmo de má fé, ou insistem em dizer que o matriarcado, como é que você quer acabar o patriarcado, estabelecendo um novo processo, um novo sistema de dominação, sendo que o matriarcado, historicamente, principalmente nos trabalhos apresentados pela Evelyn, eles apontam que, na verdade, era um sistema onde reinava a igualdade em todos os aspectos da vida em sociedade entre homens e mulheres. Então, não tem a mínima condição, não é má fé, é errôneo, não tem base teórica, não tem base histórica de apontar que o matriarcado seria o sistema de opressão tal qual o patriarcado, porque o patriarcado, da forma como ele se configura, historicamente, em outros modos de produção, principalmente no modo de produção capitalista, é um sistema de opressão e de dominação, inquestionavelmente. E aí ela traz uma perspectiva da mulher na sociedade, né? Essa perspectiva da família, a família nuclear, a esposa e a mulher como sendo naturalizada na esfera do privado, do lar, da perspectiva doméstica. Ela faz uma análise histórica e essa outra citação ela diz: a mulher está obrigada a ficar em casa porque tem que cuidar de seus filhos e, portanto, seu lugar é o lar. Como o corpo doméstico, naturalmente representa, desde o ponto de vista social, um zero. Lembra quando a Silvia Federici fala do ponto zero da revolução, né? Ou o segundo sexo, como a própria Simone de Beauvoir também utiliza. Enquanto que os homens que sobressaem na vida econômica, política e intelectual representam um sexo superior. Ela faz essa crítica o tempo todo. Ela apresenta os teóricos que se valem dessa formulação teórica e política naturalizante do lugar de submissão da mulher, inclusive se utilizando uma perspectiva biologizante, né,
de que a mulher, a própria biologia, as ciências naturais apontam uma inferioridade, e isso acaba resvalando também para a convivência social. Ela faz essa crítica dessa naturalização, dessa suposta naturalização. Inclusive, hoje já tem um debate sobre monogamia, poligamia, relacionamentos poliamorosos, poliafetivos, e ela já traz essa crítica à forma como a monogamia se consolidou numa perspectiva de manutenção dessa família nuclear, desse modelo de família nuclear, visando principalmente a herança e a propriedade privada, né? Ela também critica as ondas do movimento feminista. Ela faz a crítica de que os movimentos feministas, no seu início, eles estavam, e aí existia, né, a discrepância entre o que queria a mulher branca da mulher negra, né? E o que se pautava no primeiro momento eram as demandas da mulher branca. E, inclusive, a maioria das demandas estavam restritas a um ordenamento jurídico burguês. Então, aqueles ganhos e conquistas, eles tinham uma limitação porque eram pensados e configurados numa perspectiva do ordenamento jurídico burguês. Então, tinha uma limitação nesse sentido, né? E faz a crítica também às feministas radicais, aquele movimento específico que leva em consideração que o inimigo mesmo das mulheres seriam os homens, né? Que teria que ser pensado nessa perspectiva binária, de oposição, de conflito, de antagonismo, né? O movimento feminista radical, ele é embasado nessa perspectiva de submissão do homem com a mulher, de que são antagonistas, de que tem que ter realmente esse conflito, ele é o que norteia e baseia a perspectiva do feminismo radical, né? E aí tem uma figura aqui de duas teóricas bastante conhecidas, a Beth Friedan, né? E a Shulamita Firestone, que tem aquele livro sobre a dialética do sexo. Ela diz que as novas ideias e passos ativos que são dados, em geral, provocam escândalo, e é bom chamar a atenção sobre isso, precisamente porque rompem com o status quo e incomodam aqueles que estão satisfeitos com as coisas, tais como elas se apresentam. No entanto, não é suficiente somente causar sensação. É essencial conseguir uma firme base teórica para exercer uma ação consistente, dirigida à concepção de uma importante mudança social. Eu achei essa citação fantástica. Por quê? Os debates de gênero e sexualidade, naquela época e até hoje, eles causam esse frisson social, né? Porque é uma discussão que a maioria das pessoas considera que é do campo da moralidade, dos costumes, então causa um escândalo, né? E que é necessário fazer essa discussão, esse debate, causando esse frisson, esse rebuliço, esse escândalo, como ela chama, né? Mas que, para além do lacre, né? Claro que ela não usou esse termo, mas só modernizando aqui um pouco a discussão, ela diz que não adianta ter esse frisson social, esse escândalo, sem que tenha uma base teórica consistente. Então, para se pensar a ação política, seja ela da forma como ela se apresente, como ela se organize, é necessário uma base teórica consistente para a ação política. Muito importante isso que a Evelyn Reed chama a atenção. E aí ela também discute sobre esse mito da inferioridade da mulher, né? E aponta que uma das principais características do capitalismo, da sociedade de classes, é a desigualdade entre os sexos. O próprio Engels, acredito que seja no Anti-Düring, ele fala que a primeira opressão que acontece na sociedade de classes é a dominação do homem pela mulher, é a opressão do homem com a mulher. Então, é pensado na forma como essa opressão ela se configura no modo de produção capitalista. E aí ela faz a crítica, como eu já falei, dessa suposta naturalização, que até hoje a gente ainda vê gente se utilizando de argumentos naturalistas acerca da inferioridade da mulher, e às vezes associando essa perspectiva das ciências naturais, da biologia, também com uma perspectiva religiosa, né? O neofundamentalismo está aí reforçando cada vez mais essa perspectiva.
E aí ela fala que, em decorrência desse fator, acontece uma dupla mistificação, que é a mulher ou como santa ou como puta, né? Santa no momento em que ali existe um ser com uma possibilidade de gerar a luz, então existe aquela perspectiva religiosa, mítica, da mulher, aquela que gera, né? Então tem toda aquela mistificação, aquela mulher que é para casar, e existe aquela mistificação da mulher que rompe com a normativa, que não quer se sujeitar a essa perspectiva e é considerada e denominada como puta, como uma mulher desqualificada para o convívio social, desqualificada para constituir uma família, uma mulher que se recusa ou não escolhe ser mãe, como é que ela é vista na sociedade. Então, ela diz que, independente do local onde a mulher se situa, sempre existe essa dupla mistificação, principalmente em decorrência dessa construção histórica, né? E aí ela problematiza vários estudos antropológicos e etnográficos que ainda reduziam as mulheres à esfera do privado, do lar. Inclusive, nesses que estudavam sociedades específicas, né? Era como que quisessem atestar, inclusive pesquisadores famosos, né? Que queriam atestar que essa submissão da mulher sempre esteve presente na história da humanidade. E a Evelyn Reed já apresenta uma contestação dessa afirmação. Ela disse que não. Existia uma possibilidade de igualdade, inclusive na divisão social do trabalho. Então, existiam mulheres que não se reduziam apenas à esfera doméstica, né? E existiam tecelãs, mulheres que trabalhavam com couro, com costume, que eram ceramistas, que trabalhavam na construção e na arquitetura. Então, ela considerava esses trabalhos antropológicos, etnográficos, muito reducionistas da perspectiva da mulher na história da humanidade, meio que querendo confirmar e afirmar essa perspectiva naturalizante da mulher como sendo historicamente relegada à esfera do privado, à esfera do lar, à esfera do trabalho doméstico, né? E aí a Silvia Federici até questiona, né? O fato biológico condicionou a mulher. Essa perspectiva biologizante é muito o que ela chama, intitula de teoria do útero, né? Versus uma teoria do pênis. Quer dizer que uma perspectiva biológica é a que condiciona o meu lugar na sociedade. Então, ela faz essa crítica o tempo todo. Inclusive, trazendo a problematização sobre essa questão. As mulheres estiveram sempre oprimidas, e aí nos trabalhos que ela apresenta no livro, contesta essa afirmação, né? Fala, inclusive, da questão do matriarcado, a perspectiva etimológica da palavra família, né? Então, tudo isso ela problematiza. E aí o movimento, ela considera, né, que já é uma consideração dela, que o movimento feminista está num nível ideológico superior. É lógico que ela não acompanhou, ela viveu até 1979, né? Então ela poderia ter uma outra visão, uma outra análise agora. Então fica muito difícil da gente afirmar. Mas até o momento onde ela fez essa publicação, ela via muito alinhado, né, articulado essa perspectiva da teoria com a ação prática. Isso não quer dizer que não ocorram desvios da teoria ou uma ação de perspectiva sectária, né? Isso ocorre. E, inclusive, ela problematiza isso, né? Ela fala que, na verdade, a origem da opressão das mulheres ela se localiza no modelo nuclear de família. Se lembra daquela história da dupla mistificação? A mulher como santa ou como puta, no Estado e na propriedade privada. E quais seriam os problemas a serem superados? Essa perspectiva biologizante da mulher versus a sua construção social histórica, teorias ufanistas e religiosas que veem as mulheres como uma classe especial, uma casta. Isso aqui é uma crítica que ela faz a alguns movimentos que consideram as mulheres como a perspectiva com a mãe natureza, com a ligação com a terra. Ela problematiza no sentido da ação política, porque como ela é materialista, obviamente que ela está trabalhando com a realidade concreta, com o movimento do real, com as contradições apresentadas pela realidade concreta. Então ela acha que às vezes
essas teorias ufanistas e religiosas, elas acabam desvirtuando a organização política das mulheres para o alcance da emancipação humana, né? Romper com a ideia de que as mulheres sempre foram oprimidas e entender que a degradação da mulher coincidiu com a destruição dos laços comunitários matriarcais pela sociedade de classes no modo de produção capitalista. Ela enfatiza, é engraçado isso, e converge um pouco com o pensamento da Silvia Federici, quando ela diz que ela não é, em hipótese alguma, uma saudosista de tempos primitivos, que não levaria em consideração todos os avanços tecnológicos, avanços sociais. Ela não quer dizer isso. Ela só fala que houve uma época onde havia igualdade entre os sexos e que isso pode ser recuperado, né? Ela não quer dizer que algum romantizar os períodos históricos, ou então relativizar as contradições. Não, ela não quer dizer isso, né? Ela até fala aqui, romper com saudosismos e pensar a emancipação humana na contemporaneidade. Agora, algumas ausências que eu percebi, e assim, eu só li este livro da Evelyn Reed. Eu estou muito curioso em ver as outras publicações dela, mas a análise que eu estou fazendo é em cima desta obra específica, né? Ela até pontua, esse debate ela fez em 1969, 1970. Então, o movimento do Black Power, o movimento do feminismo, o movimento LGBT, o movimento dos hippies, da contracultura, estava em ebulição naquele período onde ela produziu essa obra, né? Então, de certa forma, ela teria alguns elementos para poder estar fazendo uma discussão mais ampliada sobre as opressões. Então, eu senti um pouco, assim, ela até pincela, fala uma coisa ou outra, mas não é um debate muito aprofundado sobre as outras opressões, como raça e sexualidade. Ela se funda na perspectiva de como se pensa o lugar das mulheres no modo de produção capitalista, embasado em alguns discursos que ainda defendem uma perspectiva naturalizante, biologizante do papel da mulher. Então, a crítica dela se consolida nessa perspectiva. Eu achei estranho porque ela citou vários antropólogos etnógrafos e não citou a Margaret Mead, que já tinha uma vasta produção naquela época. Eu não sei o porquê dessa ausência, mas a Margaret Mead não é citada, até porque ela se contrapõe a alguns antropólogos etnógrafos que ela cita, a Evelyn Reed, né, e traz aquele trabalho magistral sobre o sexo e temperamento, né, que traz uma perspectiva diferenciada da divisão social do trabalho nas ilhas da Indonésia, se não me engano, Bornéu, acredito que seja, né? E também senti um pouco, assim, ela dá as pinceladas, é como se fosse um debate introdutório, né? Mas ela não aprofunda muito o debate sobre o trabalho doméstico, né, e a reprodução social. Fica um pouco difícil a gente entende, né, a crítica histórica do lugar da mulher como na esfera privada e na esfera doméstica, mas aí ela não sinaliza quais seriam os movimentos para romper com essa perspectiva, né? Ela demonstra isso historicamente, né, mostrando que isso está equivocado, apresenta alguns elementos organizativos, mas não mostra assim, um pouco como é que poderia avançar essa pauta. Mas isso, em momento algum, diminui a obra, diminui a importância e a relevância. É um trabalho magistral, seminal. É engraçado que a gente lê e ele está atual. Eu acho que ela deveria ser mais conhecida pela grande maioria, tá? Infelizmente não é. Então, como eu sempre falo, procurem o livro, leiam o livro na íntegra. Em hipótese alguma, essa resenha substitui a leitura do original. Aqui estão as minhas escolhas, as minhas fragilidades. Pode ser que alguma coisa, quando vocês forem ler, chame a atenção e eu não consegui falar. Então, o interessante é que vocês realmente tenham acesso à obra, tá? Então, é isso. Esse aqui é a resenha de Sexo contra Sexo, ou Classe contra Classe, da Evelyn Reed, e é óbvio que ela diz e afirma que é classe contra classe. E isso não quer dizer, em hipótese alguma,
que as opressões também não devam alicerçar as lutas sociais. É tudo pensado de uma forma dialética. Até a próxima.